Beleza, vamos gravar aqui mais um videozinho. Como é que foi o dia de hoje, né? O operacional funcionou normalmente, de novo, bonitão. Só que hoje eu fui emocionado, né? Vim aí de um dia legal ontem e hoje eu me deixei levar pelo psicológico, pela emoção, né? E aí não aceitando o gerenciamento. Aí daí eu tenho aqui uma trava na plataforma que passou de um certo ponto, passou de um certo drawdown, né? O próprio sistema me trava, ó, então ele bloqueou, não consigo mais fazer entrada. Mas as entradas hoje aqui, o que me aconteceu? Olha que besteira que eu caí. Bom, no mês, né? Eu ainda estou positivo, mas não tá legal isso. Por que que não tá legal? Porque nós tivemos só um, dois, três, 4 dias de operação. E eu já fiz 44 operações. Isso é muita coisa, muita coisa. Não é essa a ideia, né? Ainda estou no campo do medo, por isso eu tenho aí esse gerenciamento e tenho aí essa trava na plataforma para chegar nesses pontos para. Porque várias vezes me aconteceu de estar ganhando um dia, 2 dias e daí no terceiro dia entrega tudo e mais um pouco. Então eu coloquei isso daqui, eu vou tentar seguir por esse mês, nós estamos no início do mês 8, né? Mas hoje eu fiz 9 entradas. 9 entradas. E olha, eu tive só um stop de 125 pontos. Depois os outros eu comecei a arrastar para o zero, a mexer no stop, ó, que foi quando o preço me tirou. Nem nesse stop, nesse primeiro stop aqui, eu deveria ter mexido. Eu tirei ele com 50 pontos. 55 pontos, ó. E os outros pontos, ó, 55, 45, 35. E isso é horrível, porque você fica perdendo de pouquinho, 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 quando você vê, você perdeu um monte. Né? Então, gravando esse vídeo aqui, foi assim também na segunda-feira, também foi assim. Cadê? Na segunda-feira, se eu não me engano, também foi assim. Foi um dia de muito trade, muito girar demais, ó, pra você ver. 26 entradas. 26 entradas num único dia. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Aí fica tomando um pouquinho de stop, ó. 50 pontos, 45, 30, 40, 45. Aí quando ganha 70 pontos. Essa aqui aliviou um pouquinho, mas aí depois já devolveu, ó. Perdeu uma de 25 e uma de 80. Né? Então na segunda-feira eu saí negativo em R$ 62, eu parei, nem chegou a atingir o meu drawdown, mas eu já vi que eu já estava em overtrade, já era ó, quase 5 horas da tarde. Tinha feito 26 operações, eu falei, não, chega, não é assim, não é assim que se trade. O profissional não faz isso. Né? Mas ainda estou positivo em R$ 58 por causa dos 2 dias bons que eu tive, né? Que foi na sexta, dia 1º, e ontem, dia 5. Mas deixa eu mostrar aqui como é que foram as entradas. Olha que besteira, né?
Bom, a primeira entrada minha foi uma venda aqui. Uma venda aqui. Ah, você já está vendendo fundo, não sei o que e tal. Ok, depois que passa, a gente viu que você tem um fundo aqui. O que eu poderia ter olhado aqui era o seguinte: tinha fechado um preço de 60 minutos. Querendo ou não, o preço tinha ticado aqui em cima. Lembra do vídeo de ontem que o preço ticou aqui? Se ele ticou aqui, então isso aqui agora é um fundo, né? Então eu posso traçar essa fibra daqui, eu posso traçar essa fibra aqui. Não, tudo isso aqui é uma Fibonacci. E olha que depois o preço vem dar os alvos tudo bonitinho, até lá no 200%. Né? Você tinha um 0,5% aqui, o 200%, enfim. Mas daí eu fiz uma venda aqui. Por quê? Por causa desse padrão aqui, ó. O preço já tinha batido, já tinha violinado a máxima do dia anterior. Né? Já tinha violinado a máxima do dia anterior. Então eu achei que ele poderia descer um pouco mais aqui. Mas o stop foi curto, por quê? Por causa disso daqui, ó. Se eu fiz a minha entrada aqui, o que que eu quero? Que o preço rompa. Aí ele não estava rompendo, tá vendo, ó? Não estava rompendo, estava fazendo meio que uma deriva aqui, né? Ó, onde foi o último rompimento? O último rompimento foi aqui em cima, ó. Então aqui, ó, em nenhum momento ele estava rompendo. Aí se chama deriva. Então eu fiz a minha entrada aqui, o stop aqui, esperando que esse candle, né, rompesse e fechasse abaixo. A partir do momento que ele fez esse azulzinho aqui, eu falei, ah, ele vai estopar, não vou nem deixar o stop lá em cima. Eu já vou deixar aqui. Que foi quando ele já veio virando os 5 minutos. Né? Então ele ficou nesse movimentinho aqui, nesse movimentinho, e nesse candle aqui, ó, nesse último candle, ele já virou os 5 minutos. Que foi esse candle aqui. Que foi esse candle aqui. Né? Então daí a gente tem aqui, ó, então, um rompimento, né? Que na verdade nós tivemos um rompimento aqui, ó. A melhor entrada seria aqui, ó, a entrada de venda, né? Teria sido aqui, nesse ponto, no 1%. Por que aqui? Porque, ó, ele rompeu e devolveu. Esse candle aqui já devolveu. Então eu precisaria só esperar um gatilhinho no 1 minuto para fazer essa venda aqui. O problema é que ele fechou aqui, né? Ele abriu aqui, veio para cima e o gatilho que ele já deixou todo para baixo. Ele não deixou aquele gatilhinho bacaninha para vender aqui em cima. Até estava olhando para isso daqui, mas daí ele já veio direto para baixo. Ele tocou aqui em cima, quando abriu esse candle, ele já veio direto. Interessante que seria se ele tivesse feito um gatilhinho menor aqui, ó. Mas ele já veio direto, tá vendo? Eu falei, putz, ficou muito grande. Daí eu estava esperando uma volta dele, deixar um gatilhinho e cair. Aí ele caiu mais um pouco e deixou esse gatilhinho contrário e esse daqui na continuidade. Por isso que eu fiz essa venda. A venda de tudo não foi errada, não. Né? O stop estava aqui, então tudo bem. O problema é que começou a partir daqui, ó. Né? Começou a partir daqui. Se eu tivesse respeitado, né, isso daqui, o preço fechou, beliscou aqui em cima, cara. Beliscou aqui em cima. Então vou ter que ficar atento nesse fundo aqui. Porque se ele fizer um fundo duplo aqui, ele vai bater isso aqui para cima. E foi o que ele fez. Ele deixou uma probabilidade de entrada aqui nesse gatilho, né? Porque ele já tinha deixado um gatilho positivo junto com um gatilho positivo dos 60 minutos.
dos 60 minutos. Então ele poderia bater para cima. Ok? Então eu teria um candle positivo dos 5 minutos, junto com o candle positivo dos 60 e junto com o candle positivo do 1 minuto. Poderia ter feito a entrada aqui. Não fiz, esperei ele subir. Que foi quando ele rompeu e devolveu. Então eu esperei todo esse candle aqui, ó. Todo esse candle. Né? Eu esperava ele descer um pouco mais aqui no 50%, só que ele não veio. E dentro dessa estrutura de alta aqui, agora, porque ele devolveu o rompimento, rompeu a máxima, então a probabilidade desse candle era de ir para cima. Né? Então, dentro desse candle aqui, ele deixou esse gatilhinho azul continuando o rompimento do 1 minuto, tá vendo? Então tem um rompimento, retração, continuidade. Fiz a minha entrada aqui. Eu até fiquei feliz porque ele chegou a andar aqui 170 pontos. Já tinha tirado inclusive o meu loss aqui, né? Mas eu falei, não, entrei aqui, eu vou segurar. Só que daí ele fez um vermelho, fez um azul, falei, putz, não vai dar continuidade. Daí eu coloquei no 0 a 0 aqui. A hora que ele subiu aqui, né, ele veio aqui, fez esse vermelhinho e começou a subir. Eu coloquei o meu stop no 0 a 0 aqui. Aí ele veio, tirou, depois fez o azul de novo e deu a continuidade. Ou seja, se eu tivesse aceitado o stop, tinha pago os meus 10 reais e estava com 40 reais aqui. Mas esse camarada aqui me tirou o sossego, mas não tinha vindo tirar o meu stop. Ele fez esse movimento e foi embora. Poderia ter reentrado aqui, ó, mas ele foi muito rápido também aqui. Já fechou, já abriu e já bateu para cima. Esse candle aqui ele já abriu forte para cima. Daí aqui foi uma compra de euforia, porque ele tinha me tirado aqui. Ele me tirou aqui, eu fiquei com dor de cotovelo. E aí aqui, depois que ele rompeu e tal, que eu inventei de tentar comprar aqui. Qualquer compra dentro da perna azul, o stop é atrás, descolado, né? Descolado, não posso deixar também o stop coladinho, porque ele vem, pega o stop e sobe. Numa dessa aqui, ó, ele fez um candle azul, ó. Então, rompimento, retração, direção. Ó, rompimento, retração e direção. Esse cara aqui, a retração dele é até a mínima. Ó, a retração dele é até a mínima. Ou seja, aqui, quando ele fez esse candlezinho azul, aqui, ó, eu poderia ter entrado, porque eu ainda estava dentro de um padrão comprador, que é rompimento, retração, direção. Então esse cara só veio ali na mínima e ó, pum, lá para cima. Eu estava dentro do gerenciamento. E ele foi lá pagar. Né? Deu quantos pontos aqui? Deu 500 pontos. Deu 500 pontos. Então aqui nós temos, ó, pelo 1 minuto, nós temos um rompimento, retração, impulsão. Falhou na impulsão, tomou uma invertida. Aqui, ó, nesse candle. Esse candle aqui rompeu esse, e esse daqui, e esse camaradinho aqui, que foi o que iniciou a retração, ó, além dele ter devolvido a mínima, ele fechou acima, ó.
aqui a compra. Ele devolveu a mínima rompida atrás, ó, devolveu essa mínima, devolveu essa. Era compra aqui. Bonitão. Olhando para as médias, ó, estava acima das médias ainda. E foi embora. Ó, a mesma coisa foi essa entrada aqui, ó. Né? Poderia ter feito essa entrada, estava acima das médias. Foi embora. Aqui ele já estava longe, tá vendo? Está longe. O bom é quando ele está próximo da 20 e da 9. Da 20 e da 8, né? Eu mudei aqui, coloquei a 8. Da 20 e da 8. Deixa eu ver a 9 aqui. Não muda muita coisa, não. Não muda muita coisa, não. E daí ele foi embora. Teria dado os 250 pontos aqui, mas teria dado 500 pontos lá para cima. Daí de novo eu fiz outra compra aqui. Ele andou um pouco, deixou doji, não sei o que e tal, veio e me tirou de novo no 0 a 0 aqui. Né? Me tirou de novo no 0 a 0 aqui. Que foi quando ele começou a fazer esse movimento de retração dos 60 minutos aqui, ó. Aqui eu pequei. Aqui eu me esfolei porque, ó, fiz entrada aqui de novo. Mas aí se a gente for pegar, vamos lá, vamos pegar o operacional. Rompimento, continuidade, gatilho, né? Continua acima ainda. Continuou acima, olhando para os 5 minutos. Continuou acima, não devolveu. Esse cara devolveu. Pronto. Isso aqui é um gatilho. Né? Se for lembrar das aulas do Conat lá, provavelmente ele vai pagar 1 para 1. Dessa barra. Melhor de 3. Vai jogar aqui embaixo, que foi o que ele fez. Ó. Então só precisava do quê? Encontrar um ponto de entrada aqui. E onde que foi o ponto de entrada aqui? Foi aqui. Porque eu tenho um rompimento, esse não rompeu, não devolveu. Esse aqui até rompeu para cima, tá vendo? Ó? Esse aqui rompeu, por isso esse aqui deu compra, subiu. Mas depois ele veio, desceu e fechou abaixo. Opa, ele devolveu o rompimento e rompeu a mínima. Que foi esse camaradinho aqui. Foi esse movimento aqui, ó. Olha o que ele fez, ó. Vou até colocar com isso daqui, quer ver? Que legal. Acho que ele não vai mostrar aqui no... Ah, tá. Aqui. Não vai mostrar. Mas ele fez esse movimento aqui. Né, que foi essa puxada aqui. Ó. Quando ele fecha aqui embaixo, então eu vou estar procurando o quê? Um ponto para vender aqui em cima. Ou posso vender no risco aqui, ó. Poderia ter colocado a ordem aqui. Caberia dentro do meu gerenciamento de risco. Tá vendo aqui, ó? Caberia dentro do gerenciamento de risco no 50%. Ou aguardado lá no 1 minuto. Aguardado lá no 1 minuto. Qualquer barrinha vermelha para venda. Ó, a ela aqui. O problema é que eu estava olhando para a média, ó, então não sei até que ponto também a média é interessante. Tá vendo? Ó? Então eu estava olhando, eu precisaria de qualquer pontinho vermelho aqui, ó. Ou vender no risco aqui, ou vender no risco aqui no 23, e ele veio embora. Só que
Hoje ele estava muito rápido. Quando ele veio embora, ó, ele deixa essa barrona aqui, ó, devolvendo tudo. Mas olha o stop. Estava caro o stop. Poderia ter tentado entrar aqui, ó. Né? O stop ficaria menor um pouquinho. Eu teria pego aqui uma parte para baixo. Mas a venda foi aqui em cima. Nesse candlezinho vermelho aqui. Por causa dessa estrutura aqui. Né? Daí eu não fiz, aí eu fiz isso daqui, ó. Olha a burrada que eu fiz. Bom, fiz essa venda aqui, tentei fazer essa venda aqui, achando que o preço de novo já vinha para baixo. Quando ele fez esse padrão aqui, né, ele deixou essa barra vermelha e veio meio que derivando de novo. Só que dessa vez, ó, ele rompeu, tá vendo? Ó? Rompeu, falhou e gatilho na mesma direção. Eu entrei aqui, ele não rompeu, nasceu, eu falei, bom, vou stopar logo aqui. Ele ia pegar o meu stop lá, né? Mas foi venda de euforia aqui de novo, né? Não foi uma venda totalmente pensada. Aqui eu tinha o stop, né? Poderia ter deixado o stop atrás, mas também, bom, não tem como prever, né? Depois aqui eu coloquei, como ele veio forte, olha o que eu inventei. Aí você começa a perder a mão, a perder o juízo, enfim. Aí inventei de colocar uma FIBO nesse cara e tentar fazer uma vendinha aqui. Mas aí depois eu olhei pro 1 minuto, tudo azul, ninguém rompe. Eu falei, deixa eu sair logo. É aquela coisa, ó, menos quantos pontos? Ó, menos 35 pontos. Né? Umas entradas sem sentido. Aí depois aqui, ó, o que eu fiz. Como esse preço rompeu aqui e devolveu, e os 60 minutos estava positivo, ó, rompeu e devolveu. Quando ele veio e fez esse candlezinho azul aqui, daí eu comprei, né, esperando que ele fosse para cima. Ele até andou aqui 50 pontos, mas aí deixou esse vermelhinho já meio que devolvendo, tá vendo? Ó? Já devolveu esse rompimento. Falei, bom, vou colocar logo aqui, não vou tomar esse stop aqui embaixo, porque ele não rompeu esse topo, ó. Ele não rompeu esse topo. Então, de certa forma, ele estava dentro dessa pernada de baixa, né? Eu estava acreditando que ele já ia vir aqui para romper e continuar a favor dos 60 minutos. A favor dos 60 minutos. Mas ele não fez isso e veio para baixo. Nesse candle aqui já me tirou também. Bom, o que ele me tirou aqui, fiquei sem fazer nada. Aí aqui foi o que eu fiz aqui? Ó, aí depois eu fiz uma compra aqui, ó. E essa compra ela foi certa. O problema é essas médias aqui, ó. Vou ficar sem usar média. Olha só como fica mais limpa a visão. Porque ele chegou, não rompeu o fundo, tá vendo? Ó? Olha o que ele fez. Ele tinha rompido o topo. Tínhamos uma FIBO aqui dos 60 minutos. Essa FIBO dos 60 minutos, até porque ele rompeu esse topo. Ó, rompeu esse topo. Ele até fez mais umas coisinhas aqui, mas ele não chegou a perder necessariamente, né, um fundo. Porque esse candle aqui ó, ficou dentro desses daqui. Ó. Então isso aqui não posso considerar efetivamente um fundo. Pelo menos pelos 5 minutos não. Né? Bom, ele só violinou aqui, tá vendo? Mas isso aqui era uma pernada só. Dos 60 minutos.
uma pernada só dos 60 minutos. Então ele estava dentro de uma pernada compradora, né? Veio testar o gatilho. Tinha esse gatilho, mas o gatilho que startou foi esse daqui. Ó. O gatilho que startou mesmo foi esse. Tanto é que ele veio depois aqui, ó, como ele está batendo, batendo, batendo. Essa aqui é uma região. E ele não foi. É aquela coisa, né? O índice, ele tem 2 ou 3 momentos bons, assim, de uma tendência legal no dia, né? Dá para fazer ali os scalps, não sei o que, pegar os pontinhos e tal, não sei o que. Mas depois, né, se a gente olhar até para outros dias, ó, ele tem uma pancada, desceu, depois meio que ficou aqui, depois meio que consolidou. Né? Nos outros dias também, ó, aí você vai ter dia que ele vai andar legal, mas muitas das vezes ele faz isso. Ele dá uma pancada e depois à tarde ele meio que para, meio que consolida, fica dentro de um range. Por isso eu coloquei esse gerenciamento, né, de risco para que você tem que ter limite. A plataforma ela te dá essa possibilidade de você gerenciar, então você tem que pôr limite. Daí, ó, quando ele fez esse movimento aqui, bom, ele está dentro de uma pernada de alta, então essa pernada aqui é uma pernada de mitigação, tá vendo? Ele tinha que ter rompido, não rompeu, não rompeu, está fazendo padrãozinho de 3 candles. Onde que poderia ter sido a entrada aqui? Poderia ter sido feita nesse candle aqui, ó. Nesse candle. Por quê? Rompimento, ó. Esse rompeu esse, retração e impulsão. Se ele não rompe, o outro tende a fazer o movimento contrário. Esse é o padrão de 3 candles. Então nós temos, igual aqui, ó, mesma coisa. Rompimento, continuidade. Esse não, mas só que nenhum está rompendo nenhum mais, tá vendo? Essa foi a último rompimento, essa foi a máxima. O candle que chega, o candle que devolve, o candle da venda. Né? Ó, rompimento, retração, impulsão. Se esse cara não vai, esse tende a fazer o movimento contrário. Se ele não rompe, o outro tende a fazer o movimento contrário, de continuidade. Rompimento, esse aqui já devolveu, continuidade da tendência, né? Já vai embora. Aqui, ó, esse aqui ele deu venda, tá vendo? Ó? Aqui. Tem um PDN aqui, na verdade, só que ele não tinha rompido a mínima aqui, né? Ele até ativou aqui um PDN. Vamos ver aqui onde foi. Ó, um PDN. Vendinha aqui, ó. Daqui para cá deu quantos pontos? Deu mais de 250 pontos. Você tem um rompimento, ninguém rompe ninguém e vem embora. Ok? Bom, aí essa compra aqui, ó, essa eu fiquei chateado. Essa eu fiquei chateado. Por quê? Por causa desses stopzinhos pequenos, eu já estava com menos R$70. Aí eu falei, vou esperar bastante, vou fazer uma entrada para tentar pegar isso daí. Aí esperei essa falha, esse movimento, esse candle veio, testou até embaixo.
né, e voltou e deixou esse candle positivo. Daí eu entrei aqui, o stop seria atrás. Estava dentro do gerenciamento. Ele veio, não foi e tal, eu saí aqui na mão. Se tivesse deixado, eu tinha pego todo esse movimento para cima de novo. E daí isso aí foi o dia de hoje. Um pouquinho mais enroladinho. Nada exorbitante. Mas vamos ver as outras oportunidades que foram dando aqui à tarde. Incrível que pareça, ele ainda está dentro desse movimento de FIBO, olha. Incrível que pareça, ele ainda está dentro desse movimento de FIBO. Aqui. Rompeu aqui, você tem essa pernada e ele está mitigando, né? Ó. Agora ele rompeu aqui, então você tem essa aqui. Se eu for pegar aqui, por exemplo, ó, você tem, já que ele mitigou e deixou agora essa perna. Deixou agora essa pernada. Então esses são os pontos de prêmio e desconto. Ele não rompeu a máxima para gerar uma nova onda. Vê que ele não gera nova onda, mas quando ele vem aqui, ó, depois que ele rompeu esse topo, ele começa a fazer o ponto de mitigação dele. De mitigação. Aqui foi uma excelente entrada. Por quê? Porque ele veio buscar os fundos aqui. Deixou esse candle, deixa eu aproximar mais aqui. Deixou esse candle devolvendo e fechando acima, ó. Fechou? Não, não fechou acima não. Precisava dessa confirmação. Beleza. Veio essa confirmação, mas aqui dentro, lá pelo 1 minuto, ó, é todo esse movimento aqui. O que a gente tinha lá no 1 minuto? Aí ele rompeu, rompimento, retração, impulsão, falhou, deu essa vendinha aqui, ó. Deu essa vendinha, que é essa barra aqui. Chegou a dar 180 pontos. Como ele não rompeu, voltou esse movimento no 23%, tá vendo? E veio essa barra dando continuidade, devolvendo aqui esse rompimento, devolvendo esse rompimento. Aí a gente começa a história toda de novo. Rompimento da vermelha sobre essa azul, retração, direção. Opa, esse aqui é o camarada que precisava para dar a direção. E aí ele veio dar a direção. Andou lá mais 250 pontos para cima aqui. Aí ele tem o alvo, né? Essa pernada aqui, ela tem o alvo até aqui em cima, no 23,4. Só que ele não rompeu o topo, tá vendo? Daí ele volta de novo a mitigar, que é aquele momento de consolidação dele, né? Do dia. De consolidação do dia. Então ele vai ficar aqui batendo. Aí começa toda a história de novo, mesmo dentro dessa perninha, se a gente for olhar para scalping ou para rompimento, indecisão, gatilho, opa, continuidade. Não rompeu, não rompeu, opa, rompimento. Aqui.
rompimento, direcionamento, já foi aqui. A gente for olhar lá para o 1 minuto, olhando para o 1 minuto, foi toda essa barra subindo aqui, não deu chance para venda, né? Até teve uma vendinha aqui, vamos supor, você vendeu aqui, esse cara ficou azul, stop. Daí veio toda essa pernada aqui que devolveu o rompimento, ó. Devolveu o rompimento, só que não fechou abaixo. Aí eu preciso de uma nova confirmação, que foi esse camaradinho aqui. Opa, agora sim, agora eu posso vender. Ou eu posso colocar a FIBO nesse terceiro candle. Então, rompimento, retração, direção. Né? Se a gente colocar a FIBO aqui, ó, olha lá, cravadinho no 50%. Já caiu bastante a volatilidade, mas ele andou aqui 210 pontos. A gente poderia buscar, por exemplo, vamos ver se deu aqui, ó. Fazer espelhamento, espelhamento, 161, 161 de FIBO, espelhamento desse movimento aqui, ó. A gente fez a venda aqui, esperando que ele viesse fazer esse espelhamento aqui para baixo. Daí ele está continuando, a partir desse gatilho de venda aqui, ó, não rompeu mais. Nós temos gatilho de venda, azulzinho com vermelhinho. O preço sai daqui desse movimento, ó, rompimento, retração. Direcionou, mas ele já está no alvo. Esse carinha aqui agora já devolve o rompimento, devolveu o rompimento. Esse daqui não rompeu ninguém. Opa, já veio o vermelho na mesma cor que o gatilho, na mesma cor que esse gatilho. Então nós temos aqui de novo o gatilho para venda, que foi aqui. Vamos ver lá no minuto o que aconteceu. Esse candle vermelho, rompimento, retração, direção. Olha ele aqui. A venda seria nele, 50% do movimento, 50% do candle, que pegou bem aqui, ó. Ou deixaria ele fechar vermelho. O problema é que às vezes deixa ele fechar vermelho, ele vai ficar, ele já vem caindo de uma vez, né? Mas seria um stop de 55 pontos, stop técnico aqui pensado, né? Então essas foram as oportunidades que teve hoje. O preço está aí bem enroscadinho. Se a gente for olhar para o diário, o que nós temos no diário, né? Era muito provável que esse preço vinha para cima hoje. Muito provável, porque ele já abriu acima dos 50%. Né? O preço já abriu acima dos 50%. Probabilidade de vir testar o topo. Mas ele está vindo até mais. Ele testar o 25%. Está indo embora. Se ele fechar aí onde ele está agora, são 16,50. Ele vai ter rompido a máxima. Então você tem rompimento, falha dos movimentos, ó. Falha nesse
esse carinha aqui, e esse aqui está dando o direcionamento. Você tem um rompimento e uma barra na mesma direção que o rompimento, outra barra na mesma direção que o rompimento, para o preço ir para cima. Então hoje a probabilidade era de alta muito grande. Uma pena que eu não achei um ponto perfeitinho para entrar. Fiquei chupando o dedo aí hoje. Mas o operacional funciona e foi que foi. Beleza? Encerrando por aqui, 6/8/2025. Um abraço.